Olá, hoje nós vamos estudar sobre o sistema imunitário. Trata-se do sistema de defesa do nosso organismo, dando continuidade ao que nós já estudamos na aula anterior, quando falamos do sistema linfático, que também participa do nosso sistema de defesa do organismo. O sistema imunitário ele é formado por estruturas e por células de defesa. Entre as células que mais se destacam como defesa estão aí, mais uma vez, os nossos glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, células formadoras do sangue, que vão estar aqui participando diretamente da defesa do nosso organismo. Então, são células encontradas no sangue e também na linfa, que são os nossos dois últimos conteúdos anteriores. Elas são células que fazem a proteção do nosso corpo, protegendo da ação de micro-organismos ou de outros elementos estranhos. Esses micro-organismos ou elementos estranhos são o que a gente chama de antígenos, tá? E então, eles compõem assim o nosso sistema de defesa junto com os órgãos linfáticos. Um fato interessante que precisa ser lembrado é que quando nós fazemos o exame de sangue, popular chamado exame de sangue, que é o hemograma, a gente faz uma contagem do número de leucócitos ou glóbulos brancos. Quando ele está numa quantidade acima do esperado, pode ser um indicativo de infecção, já que eles estão ali para fazer a defesa contra os antígenos, tá? Então, muita atenção quando a gente faz o hemograma para essa taxa. Do jeito que a gente olha se a hemácia está baixa para ver se tem anemia, eu também vou olhar se os meus leucócitos ou glóbulos brancos não estão acima, indicando uma infecção. Aqui a gente tem a ação do anticorpo em relação ao agente estranho. Então, quando uma lâmina metálica penetrou aí na pele, o que acontece? O corpo passa a liberar anticorpos e esses anticorpos vão fazer uma defesa orgânica para não haver uma infecção aí nessa área. E quando a gente fala de defesa, eu vou me lembrar que não são só os glóbulos brancos, que não são só os anticorpos que eu vou ter. Eu vou ter também a imunização artificial. Artificial significa dizer que ela é produzida. Então, eu posso ter uma imunização artificial do tipo soro ou do tipo vacina. É o que a gente chama de imunização passiva, que é o caso do soro, ou imunização ativa, que é o caso da vacina. Como assim? Uma imunização passiva é quando você já recebe os anticorpos prontos, como o caso do soro. A gente tem aí um esquema fazendo a demonstração de como acontece a produção do soro. Então, o antígeno é injetado geralmente em um mamífero de grande porte, como exemplo o cavalo. Ele produz anticorpos, e esses anticorpos desse animal, desse mamífero, são utilizados para a produção do soro, que vai então ser preparado para aplicar na gente. É o que acontece, por exemplo, nas picadas de cobra. Então, a gente tem o soro. Picada de escorpião, mordida de cachorro, então tem o soro antirrábico, entre outros. Por isso eu digo que é uma imunização passiva. O meu corpo não produz os anticorpos, ele recebe esses anticorpos prontos. Já no caso da vacina, trata-se de uma imunização ativa. Você vai receber os antígenos enfraquecidos, atenuados, e aí o seu corpo vai ser estimulado a produzir anticorpos para se defender, então, desses antígenos. Por isso que eu chamo a vacina de imunização ativa, porque ela incentiva a produção de anticorpos. E ultimamente a gente tem ouvido muito falar em vacinas, né? Aí nessa batalha de busca pela vacina contra o coronavírus. Então é assim, os antígenos são enfraquecidos, são atenuados e é preparada então essa vacina que passa por vários testes até chegar ao ponto de aplicação. Quais os problemas relacionados ao nosso sistema imunitário? Nós vamos falar aqui de 4. A AIDS é um deles, bastante conhecido. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida.
Trata-se, como o nome já diz, de uma aquisição para o corpo. A pessoa pega esse vírus, né, que é o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, através da contaminação com secreções, seja o sangue, seja o leite, ou secreção vaginal ou esperma, geralmente por relação sexual desprotegida. E aí eu vou passar a ter esse vírus na minha composição corporal, e esse vírus ele leva a um conjunto de problemas, por isso o nome síndrome, tá? Ele ataca diretamente o sistema de defesa do organismo. O lúpus, que é uma outra doença, é uma doença crônica de causa desconhecida que também afeta o sistema imunitário, o nosso sistema de defesa. A gente tem também o problema de rejeição ao transplante, então o transplante de córnea, o transplante de coração. O que acontece na rejeição? O corpo passa a não reconhecer as proteínas do tecido ou do órgão transplantado e produz anticorpos para destruir, para rejeitar esse órgão transplantado ou tecido. E um bastante comum entre todos nós, a alergia. É uma reação exagerada do sistema imunitário que pode ser ou localizada ou generalizada. Localizada vai haver um inchaço em determinado local, o olho, a boca. E a generalizada pode ter aí um choque anafilático, uma parada cardiorrespiratória até a morte. É muito perigoso. Por isso é necessário a gente conhecer o nosso corpo e evitar o que a gente tem alergia. E aqui a gente encerra a fala sobre o nosso sistema imunitário. Mais uma vez, gente, vamos estudar, vamos focar, vamos acreditar.